Quando surge o Alviverde, a gente surge aí, galera, com mais um vídeo. Olha, Gabigol no Palmeiras, atualizações sobre Gabigol no Palmeiras. O Ben já falou sobre o Gabigol, a gente vai ver aí o que eles falaram sobre o Gabigol, porque eu recebi as informações aqui que eu tô até com medo de passar, né? Tô até com medo de passar. Mas, enfim, eu não vou falar desse assunto hoje não. Hoje é dia de derby. Vou mostrar esse vídeo do Benji aí, porque já que eles falaram, né? Vamos colocar aí, mas o que eu ia falar aqui eu nem vou falar, deixa para depois do derby, lá para quarta-feira a gente pode, quem sabe, olhar isso aí com mais calma, dependendo do que acontecer no derby, de repente até antes, né? Mas vamos ver o que o Benji falou. Tá escrito aí, né? Manda sua opinião aí, você é a favor de Gabigol no Palmeiras? Ô Michelito, você que são tudo, sabe da vida de todo mundo, o Gabigol vai jogar no Palmeiras? Não sei, não sei, eu já falei pra você que eu vou tentar buscar essa informação. Vou buscar. Tá sem celular aí? Não, tá aqui, ó, já eu começo. Você falou também que tem um outro Gabriel que pode jogar no Palmeiras. O Gabriel Jesus. Eles têm bastante chance. Eu vou falar um negócio pra você. Esse aí eu já escutei. Esse é bom. Não, esse aí eu já escutei uns buzuzum. Ô André, você que tem um bom relacionamento lá no Palmeiras, você acabou de vender o Estevão, maior venda da América. O Gabigol vai jogar no Palmeiras? A Leila te falou que quer ele? Não conversei com a presidente sobre isso. O Gabigol tem um empresário, Juninho Pedroso, e o mais correto é você perguntar para ele. Eu não tenho essa informação. Ô Elô, liga lá pro Júnior Pedroso, o empresário do Gabigol. Porque a Elô Campeão trabalha no futebol há 64 anos, então ela conhece pra cá todo com mundo. Charles Miller. E ninguém aguenta ela. Deixa eu falar pra você, quando sabe que ela ela falou liga, pra mim? os caras atendem. Sabe o que ela falou pra mim hoje? Falou assim, ó, nossa, o homem da minha vida é o Klopp do Liverpool. Bom, já falou do Cristiano ela falou Ronaldo. que era o Mário Kempis, o artilheiro de 79 do Liverpool. Você trabalha Eu sou bocudo, você não fala, trabalha você não com fala que Marcelo. eu Mas o entrego. Gabigol seria uma boa no Palmeiras ou Nori? Eu acho que o Gabigol seria uma boa em qualquer time. Pelo jogador que ele é, em qualquer time ele jogaria. É, lógico, eu acho que o mercado dele no Brasil ainda é... Lá fora não tem mercado? Teria, acho que teria. Ele assim, Na Europa é mais difícil, nos mercados alternativos, Arábia, hoje alternativo, talvez amanhã não seja. Eu acho que ele é vendável, ele é um atleta... Acho que tecnicamente se ele falando... estiver focado, com a mentalidade... Mas eu acho que hoje em dia se cria uma imagem e isso atrapalha um pouco até para você trabalhar esse atleta. Que a gente consegue ver como que é o atleta dentro do grupo, dentro do clube. E acaba que quando você vê algumas situações que aconteceram com ele dentro do Flamengo, você chega no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, aí o clube já, vamos trazer esse atleta tem problema aqui, tem problema... Então acaba atrapalhando. Mas tecnicamente falando, eu acho que ele é um investimento para dar retorno dentro de campo, esportivamente, vender camisa, não é um investimento que você vai recuperar na revenda. Pela idade dele, a não ser que seja um mercado desse que o André está falando aí. De repente explodiu a Arábia, a China volta, por exemplo, com o futebol. É a Arábia hoje, né? Hoje é a Arábia. Mas o fato dele ter saído a foto com a camisa do Corinthians, você acha que o torcedor do Palmeiras não liga? Liga. Tanto que o Gabigol, ele não é unanimidade na torcida não, Benji. Existe um debate aí entre os palmeirenses. Parte gostaria pela qualidade que ele tem, mas boa parte também... até pela rejeição, porque não é só o fato da camisa, Benji. O Gabigol esteve em São Paulo participando de um podcast em janeiro e ele se abriu igual um paraquedas pro Corinthians naquela oportunidade, tanto que gerou um mal-estar no Flamengo e aí depois do fato ocasionado aí com a camisa, agravou ainda mais. Então o palmeirense ele tem essa consciência. É que pro Palmeiras eu duvido que ele traga os dois, Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa. Se tivesse que optar por um dos dois, é nítido que pro Palmeiras é muito mais vantagem recontratar o Gabriel Jesus. Não sei se é impossível, o Palmeiras é impossível trazer os dois, Gabriel? Difícil, hein? Os dois eu acho que não cabe, né? Já tem lá o Rony, tem o Flaco Lopes. Não tem lógica. Dudu. Qual Gabriel você prefere, o Jesus ou o Gabigol? Pro Palmeiras? Jesus. E você? Pela história, por estar jogando... O Palmeiras eu contrataria o Gabriel Jesus também. E você, Nori? O Gabriel Jesus mais novo também tem essa. Mas o Gabigol é mesma idade. Mesma idade? Isso na mesma geração? Eles estavam naquela seleção. O Gabigol tem 2 anos de diferença. 2 anos. 2 anos mais novo, acho que é, não? É que o Gabigol é igual o carro de praia, ele tá muito exposto, né? Então dá a impressão de ser mais velho. Mas eu acho o seguinte, pode ter essa bronca aí da torcida, mas se o Palmeiras contrata o Gabigol, ele faz
3 gols seguidos e os caras esquecem. Mas eu vou falar pra você. Esquece camisa, esquece tudo. Pro Palmeiras eu contrataria o Jesus, mas eu gosto mais do Gabigol do que o Jesus. O Gabigol faz mais gols Você que o Jesus. consegue, né? Você é um muretão, né, velho? falando pra Isso é brincadeira, hein, mano? Ele jogador, ele consegue nós dar uma opinião, agradar todo mundo, velho. O Não é agradar todo Você mundo. conseguiu numa É só gestão. agradar os dois. A pergunta que você me fez foi qual? Pro Palmeiras, hoje, melhor contratação pro Palmeiras, Jesus, Pro na minha São Paulo, opinião. você preferia Se você quem? me pergunta qual jogador entre Gabigol e Jesus, eu prefiro Gabigol. Aí é eu, Michel. Ah, mas você morde a sopra. Olha só. Vai, dá Tá, você quer que eu... Você contrataria quem? pro Eu seu tô clube? respondendo a sua pergunta. Mas pro seu clube, você contrataria quem? Gabigol. O São Paulo hoje, você acha que o Gabigol seria mais O vantajoso? Gabigol ia cansar de fazer gol no Palmeiras. Gabigol. O E Rodolfo, outra, que é o sai assessor, do mandou meu. WhatsApp. Pô, o Michel tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Por isso que eu falo, no Palmeiras, Jesus. Contrata, Entendeu? o cara faz Aí 3 você não- jogos, faz um gol em cada jogo. Os caras Norinho, o esquecem esse torcedor vídeo aí. não liga pra isso. O torcedor do Palmeiras, você acha que não vai Ele lembrar liga, disso mas aí? se o cara chegar e fizer gol, ele não tá nem aí pro vídeo. Você pode ter Não certeza. liga, André? Também o Mundial do Flamengo tinha um tal de Zico lá, né? Tinha um tal de Leandro, um tal de Júnior. Leandro, Júnior, é outra... Mas o torcedor do Palmeiras, você acha que não liga? O torcedor não liga pra esse tipo de coisa? Olha, tem foto dele com a camisa do Corinthians, ele zoando o Mundial. Acho que liga. Caramba, ele tá fazendo uma pub pro Gabigol não ir pro Palmeiras. Eu não. Ele quer o Gabigol no Corinthians. Ó, você você viu? Não, deixa eu falar. O Gabigol, então eu vou fazer igual o rapaz aí, o Michel Bastos. Michel Bastos. Aí você perguntasse pra mim, futebolisticamente falando, você gostaria do Gabigol no Corinthians? Óbvio. Mas o kit Gabigol a mim não me agrada em nada. Nada. Já falei isso várias vezes. Nada. Prova disso que você vê um jogador que conquistou o que o Gabigol conquistou no Flamengo, se tornou ídolo. Porque não dá pra você não colocar o Gabigol como um dos maiores da história do Flamengo, gente. O Gabigol conquistou isso. Só que olha as coisas que ele consegue fazer. Vai fazer o xixi no doping, mete uma mala, arruma uma confusão desnecessária. É aquilo que eu falei. Arrumou confusão com o Tite, quando foi lá, se empolgou no trio elétrico, o Tite vai se... Flamengo não precisa de você, ele tava lá. Cara, sabe? Aí ele arruma foto, vaza, com a camisa do Se Corinthians. jogar e fizer gol, Quando torcedor falar esquece pra tudo você, isso. é isso Ah, que o eu tô Paulo falando. Nunes fez gol no Corinthians, não conseguiu jogar, né? Hoje o Corinthians, você tá esquece falando isso aí. de uma O coisa Corinthians precisa de resultado, gente que chegue e dê resultado. Quando o jogador tá na alta e o clube rival consegue o jogador, aí vem com som de vitória. Aí ele perdoa também, porque, por exemplo, o Figo jogava no Barcelona. É óbvio que ele provocava a torcida do Real Madrid, ele fazia gol no Real Madrid. Quando o Real Madrid conseguiu pagar a multa dele e levar ele, que naquele ano, inclusive, ele ganhou o Balão de Ouro, levar ele pro Real Madrid, é uma vitória. O jogador hoje, ele não tá na alta. Uma coisa é você vir aqui, paguei a multa do Gabigol, o cara acabou de fazer 39 gols. A torcida perdoa tudo isso. O problema é que agora o jogador tá na baixa. Então, você precisa, além de contratar, dar a mão para ele, se reerguer, tudo. Então, às vezes isso que confunde o torcedor. Mas se for na alta vai... Inclusive, Vai contratar. Inclusive, é um dos documentários mais legais que eu assisti. O Neymar fez praticamente 6 gols lá no Paris Saint-Germain, no outro ano eles pagaram a multa Então eu dele. vou te ajudar, Curi. Vamos trazer o Vitor Roque pro Corinthians? Não dá. Não pelo Corinthians, não dá porque nem pra sair do Barcelona por enquanto. Deixa o menino lá, tá desenvolvendo a carreira. Tentei, te Já ajudei, passou tentei te 6 meses ajudar. difíceis Mas aqui. o Xavi foi cruel com ele, não foi? Muito. Foi cruel e não foi justo, né? Porque o menino jogou 300 minutos ali, fez 2 gols, sofreu, se eu não me engano, uma expulsão e uma assistência, alguma coisa desse tipo. Os números dele eram de artilheiro do time por minuto jogado. E sem nenhum motivo ele simplesmente não deu os minutos que Mas teve por que jogos. ele encostou o Não sei te explicar. O Xavi continua no Barcelona? Não. Foi embora. Então o Vitor Roque vai jogar. Bom, Aí depende do o treinador que Barcelona vai tem chegar. outros problemas, né? Como eu te falo pra você, que não é só o Corinthians que tem problema, todos os outros clubes do Brasil também tem problema, e o Barcelona tem problema de fair play, de inscrição, então tem que saber se vai ter lá tem uma coisa muito mais rígida que aqui no Brasil, que é o fair play, né? Então tem que saber se vai conseguir inscrever o jogador, tudo, mas o jogador tá dentro dos planos do Flick, sim, do treinador novo e do clube, óbvio. Ô, Norinho, o Palmeiras tem chance do Corinthians ganhar amanhã do Palmeiras? Claro que tem, é clássico. Quantas vezes na história você já viu isso acontecer?
O time que está voando perde para o time que está lá embaixo da tabela. Na história desse clássico especificamente, Corinthians e Palmeiras, tem dezenas de exemplos. É um jogo diferente, cara. É um campeonato dentro do campeonato. E aí eu digo para você o seguinte, se o Palmeiras não tiver o Murilo, além dos desfalques do Aníbal Moreno e do Rony, dá uma equilibrada. Jogar assim, o Gomes, o Paraguai foi eliminado. Não sei se o Gomes chega para jogar. Equilibrada? Dá uma diminuída na distância. Equilibrada não sei se dá, mas talvez tenha usado o termo errado. Mas que você perde o seu principal jogador de dinâmica no meio campo, que não vai jogar, que é o Aníbal Moreno. Você perde o Rony, que é um cara que dá um monte de solução tática pro time. E dá. E você perde o Murilo, que é o melhor zagueiro que o Palmeiras tem hoje. O Gomes acho que não chega a tempo de jogar. Não sei qual é a condição do Gomes, que ele não estava jogando no Paraguai. Aí você tem desfalques. E coloca em tudo isso a história, o peso da história, não quer dizer que o Palmeiras vai entrar e ganhar o jogo. Tudo isso que o Nori falou, e o Estevão e o Veiga não podem estar no dia bom. Aí o Veiga tem um histórico com o Corinthians, né? Se esses dois estiverem no dia bom, assim, aí óbvio que fica mais complicado. É muito melhor que o do Corinthians. Ninguém discute isso. Mas o clássico já diminui a distância, cara. Já deu uma outra. Olha, quarta-feira eu tava na arena, eu fui ver Corinthians e Cuiabá. Eu vou dizer um negócio pra você. Corinthians ganhar amanhã. Mas acontece. Eu não. Não quer dizer que vai acontecer. Juro mas que na história do clássico já aconteceu juro várias que eu acho vezes. que tudo pode mudar. Porque eu vou te falar, Nori, quarta-feira lá, Corinthians e Cuiabá. O Cuiabá perdeu 2 pontos, viu? Não foi o Corinthians, não. É, porque o pênalti do O Donelli, o que foi o melhor em campo, o melhor jogador do Corinthians é o Donelli. Na quarta-feira, ô Michel, o Mateuzinho cobrou um lateral pra fora. Eu nunca tinha visto isso. Ele cobrou um lateral pra fora. A gente tá vendo aí no Campeonato Paulista foi 1-1, não foi? Do quê? Palmeiras e Corinthians? 2-2. Foi 2-2, empate? O Corinthians com 2 a menos e o Gustavo Henrique no gol. O clássico que o Everton mas é diferente. Hoje você chega para um clássico com uma situação terrível. Dá pro Corinthians ganhar amanhã, Michel? Cara, agora você vai falar, porra, pros dois lados. Não é. Clássico é clássico. Porra, eu falei, Rodolfo. Mas eu posso falar, experiência própria. Agora eu concordo de surpresa. Você já não jogou mas clássico assim que você ganhou? Ele deve ter jogado, ele. Lá ele jogou. Hebraica e Pinheiros. Ele deve ter jogado. Então, mas é verdade. É verdade. Eu vou te falar, eu já joguei, já fui em Santos, jogar contra o Santos mal e perder. Já fui contra o Corinthians e perder. Então, assim. Acontece, é clássico. Mas eu hoje. Proporcionalmente é o quê? A gente já vai matar esse assunto. Proporcionalmente. Pra mim é 70-30. Pra você. Do quê? 70-30 pra quem? Hoje, Palmeiras, né, cara? Bola por bola, 80-20. Bola por bola. 60-40. Quanto? 60-40. Você também falou? Você falou pra caramba na hora de dar o número. Acabou de botar o 50. Ele tá pegando a história. Pelo fato de ser clássico, eu acho que 60-40. Se eu falo por ser clássico, eu ia falar que 50-50, mas não vou falar isso. Você vai em quanto? 90-10. Quanto? 90-10. O Michel tá... Aí vira meme esse comédia aí. 90-10. 90-10. E outra, respira. Calma. Ô Michel, deixa eu te falar, o Maurício estreia amanhã? Não, só a partir do... Maurício, grande reforço do Palmeiras, só estreia a partir do dia 10, que é quando abre a janela, né? E o Dudu joga amanhã ou não? Dudu joga. O Dudu joga, tá escalado? Não, ele vai pro jogo, ele não tem ainda condições. Tá voltando. Ô André, quem errou nessa história do Dudu? Alguém errou. Ó, o Alexandre Matos anunciou o jogador sem ter um contrato assinado. A Leila Pereira rasgou o Dudu ao vivo lá na Sport TV naquela segunda-feira. Rasgou. Ainda falou lá, o ciclo do jogador aqui acabou. Dizem que quem procurou o Alexandre Matos foi o Dudu, que queria sair do Cruzeiro, que teria falado pro Anderson Barros ir embora. No final, quem errou nessa história toda? Não vejo como erro de ninguém assim, porque isso é normal no futebol. Todos os jogadores ali do Palmeiras, a gente está falando do Palmeiras, todos têm proposta. Todos têm. Todos os dias. O Gomes tem, o Piqueires tem, o Veiga tem, o Estevão teve, o Hendrick já foi embora, já teve. Todos são muito assediados e têm proposta. E obviamente que isso é uma coisa normal do futebol, não acontece só com o jogador do Palmeiras, inclusive com todos os jogadores do mundo. A pessoa vem, pergunta e, na verdade, o Dudu até na própria
nota que ele publicou, ele falou, ó, recebi uma proposta, pensei em ir e depois decidi não ir. Normal do futebol. O Michel foi jogador de futebol. Isso é o dia a dia do jogador. É que aqui a gente criou-se uma... Eu respeito a tua opinião, mas não foi um caso normal, não. Eu nunca vi um presidente de um clube rasgar um ídolo da torcida, que a Leila rasgou o Dudu. Ela rasgou o Dudu. E o Cruzeiro publicou numa rede social oficial do Cruzeiro a contratação. E depois a nota oficial do Cruzeiro fala de caráter. Então não foi uma história normal, André. A tua relação com o Alexandre Matos estremeceu? Não. O Cruzeiro errou de emitir uma nota sem o jogador ter assinado? Não, se você for olhar, até para não ter esse boom, por exemplo, vou te dar um exemplo ao contrário. Se o Cruzeiro não emite a nota, ia ter acontecido tudo isso, ninguém sabia de nada. Porque isso acontece com todos os jogadores de futebol do mundo. Todos os jogadores de futebol do mundo têm propostas, têm a sede de outros clubes. E o Dudu recebeu uma proposta, pensou na proposta, ele mesmo fez a nota oficial dizendo isso. Balancei, pensei e depois decidi não ir. O que fez o Dudu mudar de ideia, André, foi a presença do Serdan e do André, o seu xará, também na casa dele naquela noite? Porque você chegou também depois ali... Da Mancha Verde. Não, isso não. O Dudu está 10 anos no clube, é o maior ganhador da história do clube, é um dos grandes ídolos da história do clube. Tudo isso pesa, né? Tudo isso pesa. O cara tem que pensar, o cara pensou e decidiu não ir. Quantos jogadores tem? Você acha que o Messi teve quantas propostas já? Só eu conheço umas 30. Mas o que você achou? Ele pensou umas 30. Mas o que você achou da Leila? Esse decidiu não ir, esclarece pra gente, André. Porque ele falou sim pro Cruzeiro e depois mudou de ideia, ou ele não deu resposta nenhuma pro Cruzeiro? Acho que a dúvida que ficou no ar foi essa. Não, mas isso ele explica na nota, né? Ele fala, eu recebi uma proposta, não sei se ele usa o termo balancei, eu pensei em ir, depois decidi não ir. O jogador ele só vai quando assina. Ele não assinou nada. Então o Cruzeiro errou em ter divulgado a nota que ele está acertado com o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro não errou porque o Cruzeiro ele tinha um acordo entre os clubes. Não, mas não tinha um acordo com o Dudu? A gente sabe da relação do Alexandre Matos também. O acordo que gerou o anúncio é um acordo assinado entre os clubes. André. Não, esse foi o que gerou o anúncio. Não, pode acontecer. Eu tô te falando a verdade para você. Mas... O que gerou o anúncio foi esse dos clubes. Agora, futebol... O que você achou da entrevista da Leila? O Messi, que é o maior jogador, um dos maiores jogadores de todos os tempos, e o maior jogador da história do Barcelona. Ele chegou em Barcelona para assinar a renovação de contrato. Estava tudo pronto para assinar a renovação de contrato. O presidente ligou para ele, falou, eu não vou mais renovar o contrato. Porque não tinha assinado. Tudo bem, mas... E o Messi foi embora para o Paris Saint-Germain. Tudo bem, mas lá na despedida. Sim. Então essas coisas no futebol... O presidente do Barcelona, no dia seguinte, ele errou, mas ele não pegou o microfone e não rasgou o Messi. A Leila rasgou. O Dudu. O que você achou da entrevista da Leila? Daquela fala. Gente, a presidente do Palmeiras falou no dia seguinte, o ciclo do Dudu acabou e eu espero que ele cumpra com o que ele falou. Quando ela fala, eu espero que ele cumpra o que ele falou, é porque ele acertou com o Cruzeiro. Não, mas é isso que eu estou te falando, Benjamin. Ele teve as conversas. A conversa ninguém está negando que teve. Teve proposta, teve conversa e pensou em ir. Depois decidiu não ir. O que a presidente cobrou, falou, mas você pensou em ir, ou disse que ia, mas ele resolveu não ir. Isso é normal no Michel foi jogador. Existe uma série de coisas para... Isso é normal, mas não é normal o presidente do clube pegar um microfone ao vivo e rasgar o maior ídolo do século XXI. Isso aqui é público, não é que estou contando novidade. O Neymar fez exame médico ali no Joaquim Grava pro Real Madrid. E não foi. Fez exame médico, o contrato estava pronto. No Real? Fez, aqui no São Paulo. Quando ele estava no... O desejo dele era ir no Barcelona, ele pensou direito. Falou, quer saber, eu não vou. E foi pro Barcelona jogar, que aí todo mundo tem que... Ele já tinha feito o exame médico no Real? Fez o exame médico aqui no... Joaquim Grava? E o Neymar, uma coisa que eu sempre tenho que dizer, que isso aí ninguém dá valor. O jogador foi jogar no Barcelona por menos 100 milhões de euros do que ia receber no Real Madrid. Eu nunca ouvi nem nada perto disso. Tem jogador que joga a carreira inteira e não ganha 100 milhões de euros. Ele abriu mão de 100. O contrato do Real Madrid era 100 milhões de euros a mais? A mais. E aí quando os caras dão pancada no Neymar, eu fico olhando e
Ninguém fala da coisa boa do menino, só pancada. E não foi só o Benja que falou sobre o Gabigol, né? Você viu aí, né? O negócio tá quente. Paulo Calçade voltou a falar do Palmeiras, voltou a dar aula, porque no Linha de Passe debateram essa polêmica aí do Gabigol saindo do Flamengo para jogar no Palmeiras. Você viu essa manga aí ou não? Chupou a manga ou não? Olha só o que eles falaram aí a respeito da transferência do Gabigol do Flamengo para o Verdão. Se quiser entrar na história do Gabigol, vamos nessa já. O Gabigol hoje ele é o reserva do Pedro. Sim. Não com a característica do Pedro. Um cara mais de área é o Carlinhos. O Gabigol é outra movimentação. Hoje em dia ele aquece mais no mercado de contratações do que dentro de campo. Porque, sim, o Flamengo sabe que vai... Tá tudo claro que vai perder o Gabigol no final do ano sem ter um tostão. Então, mas tá claro agora, que o Flamengo não está fazendo muita questão. Hein? O Gabigol do jogo, é o seguinte, ele pode negociar. É melhor agora, por alguns milhões, o Flamengo se sair agora, não vai sair de graça o Gabigol. Sim. Quem quiser o Gabigol nesse Campeonato Brasileiro ainda, falando do mercado nacional, vai ter que pagar o Flamengo. Claro. E o Flamengo fala assim, bom, com a grana que ele vai pedir, fala assim, 20 milhões de reais, pelo menos, o Flamengo pode investir num outro jogador ainda nesta janela. Senão, o Gabigol vai embora. Então, não é que vai ficar sem ninguém o Flamengo. Eu não acredito que o Flamengo vai perder o Gabigol, se isso acontecer, e não repor. Isso eu não acredito. Mas você não acha que se perder, precisa de um outro centroavante de nível elenco do Flamengo para compor? Mas eu acho que ele vai atrás. Eu acredito que sim. O que esta transação gerar de dinheiro reverterá para algum nome que seja do interesse da comissão técnica. O problema todo é como ele está saindo e a condição em que ele está saindo, né? Para um outro clube se comprometer com o Gabigol, há um risco muito grande em cima da questão da suspensão. Que a gente não sabe o que vai acontecer. Uma nuvem da suspensão em cima do Gabigol. Agora, eu acho que nessa história toda, quem vai se sair melhor é o Flamengo. Porque o Flamengo ganhou vários álibis para abrir mão desse jogador que muitos consideram o maior ídolo depois do Zico. Eu acho que cronologicamente é mesmo. Depois do Zico, ninguém marcou tanta passagem pelo Flamengo. Todas as finais de Libertadores. Como ele. E se não fosse, vamos supor que não fosse suspensão, que não fosse ter vestido camisa de outro clube, que não fosse todo o barulho. Os BOs vêm juntos no pacote. Aí a torcida ia fazer mais barulho. Né? Exatamente. O Gabigol foi dando todos os argumentos. Foi diluindo, né? Claro que o Gabigol ainda tem, sim, uma legião de fãs rubro-negros, e até não rubro-negros, né? Um raro jogador que onde jogava tinha a mascotinha do outro time dando a mão para ele, para entrar em campo. Ele é um cara que transcende. Mas eu acho que todo esse barulho nesses últimos, coloca aí, meses, e o fato dele também não estar jogando bola, porque houve um tempo em que o Maracanã falava para ele, vamos lá, Gabigol. E ele também não correspondia nos poucos minutos que tinha. Então, tudo isso ajudou o clube a ganhar álibis para se desconectar do Gabigol aos poucos. Acho que essa saída ia ser mais traumática se o Gabigol não tivesse feito tanto barulho fora de campo. O Gabigol tem, vamos lá. E se a fase fosse ruim agora? Não, sim, sem dúvida. E já é. Vamos lá. Na prática é. Primeiro, uma coisa é a história. A história do Gabigol não se apaga no Flamengo. A história do Gabigol, maravilhosa no Flamengo. Linda, né? Fantástica, linda. Os gols nas finais de Libertadores, até a final que o Flamengo perdeu, que foi pro Palmeiras. O gol do Flamengo foi do Gabigol. Isso não se apaga. Teve uma conexão com a torcida e tal, uma coisa espetacular. Tanto é que tem gente que até hoje defende por qualquer valor, paga 10 milhões pro Gabigol, mas continua. É o coração. Tem gente que defende até hoje que é o coração, exatamente. Outra coisa é a sequência de besteiras que o Gabigol fez. Então tem essa questão da punição, que precisa ver qual vai ser a punição, se ela realmente vai acontecer ainda, que foi por causa do Gabigol, e não foi por doping, mas pior ainda, não sei se é pior, mas por comportamento, por ferir as regras do exame que precisava ser feito. Então foi de uma burrice que não tem tamanho, né? Aí tem a questão do beijinho no Dorival. Vocês lembram? Copa do Brasil e tal. Vai lá, o time perde, vai lá, manda beijinho pro Dorival. Pô, conversa com o Dorival antes, conversa com o Dorival depois, no vestiário, como todos fazem, tal, no campo, dá um abraço. Ele vai lá, dá beijinho pro Dorival. Aquilo lá já não pegou muito bem, mas ok. Aí, bom, a questão da camisa do Corinthians, que vestiu a camisa e depois
Jurou de pé junto que não tinha vestido a camisa do Corinthians, que aquilo era uma montagem e tal, e depois foi falar que não, eu vesti sim, e ficou horrível isso aí. Ficou horrível essa situação. Aí você tem o campo, que eu já falei, e assim, o cara não está entregando. Aí o Flamengo vem e a proposta é uma proposta que vai elevar o salário do Gabigol ainda. Veja só, ele não está jogando bem, faz o ano passado, a gente já não viu. Eu acho que a principal questão de todas essas que você elencou foi a drástica queda no rendimento técnico. Queda de rendimento técnico. Essa é a única questão relevante. Apesar disso... Resolve jogos ou não resolve jogos? Apesar disso, você tem uma proposta de aumento salarial que, pelo que o Gabigol não jogou no último ano, é uma bela proposta, o cara vai ganhar mais ainda, Aí a questão do tempo de contrato é que se discute, mas, gente, William. E o cara diz não. E ainda teve o tio do Gabigol. Vocês viram o episódio do tio do Gabigol? Que postou lá, que ainda colocou, desde que o Tite chegou e tal, já se sabia que... Então. Ainda dando indireta não, a bela direta lá pro Tite, né? Quer dizer, eu acho que tem o cara não se ajuda, o tio que não ajuda, ninguém tá colaborando. Eu acho que ele vê o Tite como um técnico... No campo não tá dando certo também. Como um técnico longevo no clube. A gente vê, né? Eu também vejo. A gente pode errar, claro, mas eu desconfio que vai ser assim. E com o Tite, ele precisa fazer coisas que ele não gosta de fazer no jogo para poder jogar. O Tite não vai armar um 4-4-2 ou um 4-1-3-2 ou qualquer outro sistema para facilitar que o Gabigol entre, porque o Gabigol não está muito afim de marcar como e até onde o Tite quer, entender o jogo sem bola, quando outro time ataca, como o treinador do Flamengo gosta. Que, aliás, é a origem de todo o fracasso dele muito jovem na Europa. Porque ele não podia botar a culpa em um técnico só, de um clube só. Eu acho que ele vê se isso. sacrificou um pouquinho com o Dorival, né? Que Matias passa demais pro lado. Quem sacrificou? Dorival sacrificou mais do que ele. Ele sacrificou, mas o Dorival sacrificou mais do que ele. Sabia também que era por um período, né? Aí você está falando do Tite, a gente está vendo a longo prazo. Outra questão. Como disse o Eugênio, eu acho que a direção do Flamengo tem que avaliar se o Gabigol, técnica e fisicamente, pode voltar a ser um jogador de nível muito alto, fazer a conta de quanto pode se pagar por isso e do que tem que se investir para ter um jogador capaz de fazer alguma coisa para tornar o time melhor caso ele saia. A mesma conta... Tem que ser frio. A mesma conta... Não é passional, não é... Eu acho que estão raciocinando de forma fria e pragmática e eu estou completamente Até porque você está abrindo mão de um cara que é, como disse o Celso Zelt, enorme na história do clube. Agora, enorme. E eu acho que essa é a isso não se questão. compra. Agora essa conta eu acho que se paga. Essa é a grande Essa conta questão. que você fez aí, atenção os candidatos aí, Santos, Palmeiras, Corinthians, esses Cruzeiro. que estão sendo cogitados aí, Cruzeiro, eles têm que fazer a mesma conta. A mesma conta sobre o Gabigol que está chegando. Né? Não vai pagar menos. 3 milhões de reais por mês? A minha conta Vai lá. tem a ver com o que o Birner acabou de falar. E vai além do campo. Uma das questões importantes do futebol mundial é quando um jogador cresce tanto dentro de um clube a ponto dele virar um problema para o clube. É o caso do Gabigol. Eu acho que o Flamengo está tratando isso dessa forma também. Porque ele passou a ser meio que dono do vestiário do clube. E isso não é bom para a coletividade, que já foi citado aqui, que o Tite tenta prezar tanto. Ele passou a ocupar um espaço muito grande ali. Então é a vontade dele, é o jeito dele. Aí vem alguém do doping, ele acha que não tem que fazer. Por toda a história que ele construiu, e construiu dentro do campo, e construiu com uma relação muito grande com a arquibancada, porque ele tem uma personalidade que agrada ao torcedor do Flamengo, mas ele fica muito grande. E vou dar 2 exemplos aqui que são exemplos mundiais. De como lidar e de como o clube sofreu ou não. Um deles eu sei qual Os maiores jogadores do mundo nos últimos 15 anos. Messi e Cristiano Ronaldo. Chegou um ponto que Real Madrid não fez questão de manter o Cristiano Ronaldo. No auge. Real Madrid sabe lidar bem com essas coisas, viu? Uma Champions, uma sequência, foi um tricampeonato de Champions, né? Cristiano Ronaldo, a grande estrela, saiu. É claro que há um impacto, há um momento de reconstrução, mas o clube está muito forte. O Barcelona foi cada vez mais assumindo o tamanho do Messi dentro do clube, deixando o Messi crescer, deixando o Messi ficar mais caro, criar ali o seu grupo de amigos dentro do clube
e no final das contas o Barcelona foi quem sofreu com isso, porque não tinha como lidar mais com o volume que era o Messi, até de despesas para o clube. Por mais que ele, dentro de campo, desse o retorno. Mas ele virou, por exemplo, ele derrubou o presidente no Barcelona. Sim. O Bartomeu caiu por causa de uma briga com o Messi, no final das contas. O presidente anterior. Porque o Messi era muito maior do que qualquer dirigente que aparecesse no clube. Já tinha colocado o Tato Martino de técnico. Então, eu acho que tem essa questão também do tamanho do Gabigol dentro do Flamengo e ele começar a fazer as coisas que interessavam mais a ele e menos ao clube. É uma hora que é importante você ir esfriando um pouco. Desses exemplos que você deu, o Barcelona foi uma questão financeira, né? Do fair play. E aí tem muito a ver com a gestão horrorosa do clube. É uma gestão horrorosa. Foi a decisão do Madrid, ponto. Sim, mas uma parte relevante disso era o custo que tinha o Messi para o Barcelona. Ele dava um retorno dentro de campo, óbvio que dava. Mas ele estava ganhando salários astronômicos. O time tinha sido humilhado pelo Bayern de Munique com ele em campo. Ele também. E aí ele criou ali a galerinha dele, Suárez, Piquet e outros, que as pessoas eram pessoas que dentro do clube ganharam um vulto tão grande que passaram a agir por cima dos interesses da diretoria do clube. E o Barcelona não soube lidar com isso até o momento que quebrou. Quebrou muito em função também de pandemia e tal, mas virou uma bola de neve dentro do Barcelona e quando foi obrigado a cortar isso, já não tinha mais para onde ir. E hoje está pagando. O Barcelona viu um momento trágico financeiro em função muito de tudo que aconteceu. Eu acho que o Flamengo, voltando aqui para a nossa economia nacional, o Flamengo, a estratégia da diretoria do Flamengo é ir esfriando o Gabigol dentro do clube para poder seguir adiante sem ele. E eu acho que ele próprio já entendeu isso e eu acho que ele também está tentando ter uma saída honrosa do Flamengo. Na questão financeira, a diretoria do Flamengo vai bem. Como vai a Leila. Sempre. Como a gente viu na questão do Dudu. Não é nem questão financeira tanto do Gabigol, porque não dá para comparar o peso dele para as contas do Flamengo com o que foi o peso do Messi para o Barcelona. Não, mas eu acho que o jogador no seu lugar, questão, né? Exatamente. Como o Palmeiras fez com o Dudu, guardar as devidas proporções, situações completamente diferentes, né? Mas assim, como o Palmeiras também cuidou da questão do Dudu. Agora, de todos esses casos citados, as diferenças entre os jogadores, Messi, Cristiano Ronaldo, Dudu, o Gabigol que está saindo jogando menos bola. No momento em que ele sai. Não tem mais Gabigol. Embaixo, não né? tem Gabigol. Mais Nesse embaixo, momento no Flamengo não existe Gabigol. Só o Gabi. O Gabigol é a referência a título de Libertadores, aos 2 gols e poucos minutos, aos tempos das tabelas maravilhosas com o Bruno Henrique, que você não sabia quem ia fazer e quem ia dar assistência. É ali. E a gente estava falando agora há pouco sobre a construção do Flamengo, a original do Tite, que continua provavelmente depois da Copa América, com a Arrascaeta, De La Cruz, né, jogando como o segundo homem, Pedro, tendo jogadores de mais velocidade pelo lado, ou um velocidade e um mais construtor, não tem lugar para o Gabigol. Não há espaço para ele. Ele não se faz urgente. É fato. Nessa ideia de jogo. E aí eu faço a seguinte pergunta, que é a grande questão. O Flamengo precisa mais hoje de um jogador como o Gabigol, que, repito, é um segundo maior ídolo para mim da história do clube, maior ídolo dessa geração, que é a segunda geração mais vencedora da história do clube, ou do treinador como o Tite? Porque o Tite não coloca essa questão. O Tite faz o trabalho dele como ele acha que é o melhor para o clube. Ele não está ali para fazer o melhor para o jogador, ele faz o melhor para o jogador para que o time ganhe jogos. O que é mais importante para o Flamengo? Eu não tenho a menor dúvida que hoje é um treinador como o Tite. Principalmente depois de tudo que aconteceu após a saída do Jorge Jesus e especialmente na temporada anterior. E até porque há um Pedro ali entregando. Exatamente. Bom, o Tite não apareceu até agora, eu vou mudar de assunto. Você quer fechar o assunto do Flamengo? Só a comparação do hoje Fecha aí, com o Real Madrid, acho legal, porque é o seguinte, a gente está falando da maior instituição de futebol do planeta e que não tem dono. Ninguém no vestiário é dono do Real Madrid. E aqui a gente tem essa cultura de ter alguém no vestiário que é dono do clube, que é superior ao clube, que o clube depende dele e tal. O Real Madrid pegou o modo mundo na época, junto com o Messi e tal, sempre rivalizando. Cristiano Ronaldo, ainda numa outra fase, não tinha 40 anos, falou assim, tchau. Tchau. O Real Madrid, jogadores com mais idade, ele tem a política dele e não abre mão. O jogador passou dos 30, eles vão monitorando. Eu quero 5 anos, 2 anos, eu te dou 1. Você topa ficar? O Modric foi ficando. Eu quero Madrid para renovar o contrato. Tudo bem, ter logo. Por exemplo, você pega o Bellingham. Você acha que o Bellingham é um jogador desse tamanho?
Você acha que o Vinícius é um jogador desse tamanho? Quem é maior pro futebol mundial? Bellingham, Vinícius ou Gabigol? O Vinícius manda no Real Madrid? Não. O Vinícius deita e rola no vestiário e tal? O Bellingham faz isso? Não, cara. Mas que o Real Madrid cometeu esse erro na época dos Galácticos e aprendeu. Aprendeu. Agora, vamos ver na próxima temporada que o Mbappé tá vindo aí. Mas segue. Polêmica de Gabigol à parte, gostou da análise do professor Paulo Calçade? Comenta aí. Meu amigo, eu não quero nem saber. Chega de Gabigol. Olha só, dia de derby, não podemos falar de outra coisa a não ser do clássico. Então, vamos ver as últimas aí de Palmeiras e Corinthians. Olha só, fã de esportes, para finalizar essa rodada, a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem um jogo nessa segunda-feira, e não é qualquer jogo não, é Palmeiras e Corinthians, é derby para finalizar esta rodada. E quem chega agora é Vladimir Bianchini com mais informações. Alô, fãs de esportes, Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira aqui no Allianz Parque, em um clássico que promete ser quente, apesar do frio da capital paulista. O Verdão vem de uma derrota fora de casa para o Fortaleza e aposta no histórico positivo do técnico Abel Ferreira contra o rival. Apenas uma derrota sofrida em 12 jogos disputados. Estevão e Rafael Veiga, que começaram no banco na última partida, devem ser titulares. A principal dúvida é o zagueiro Murilo, que sentiu dores. Rony e Aníbal Moreno estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Fabinho e Flaco Lopes devem ser titulares. Na Copa América, Gustavo Gomes e Richard Rios também estão fora da partida. Já o Corinthians entra bastante pressionado. O time vive uma grave crise dentro e fora de campo. Nesta semana, torcedores organizados invadiram o CT Joaquim Grava e o Parque São Jorge, onde se reuniram com o presidente Augusto Melo. Em caso de derrota para o Palmeiras, o técnico Antônio Oliveira deve ser demitido. O time está na zona de rebaixamento e não vence há 8 rodadas no Brasileirão. Nenhum jogador está suspenso, mas a lista de desfalques é grande. Fagner, Maicon e Palácios se recuperam de lesão. Romero e Félix Torres estão na Copa América. Já o atacante Pedro Henrique, que lesionou a coxa, pode voltar a ser relacionado após 2 meses. O único duelo entre Palmeiras e Corinthians neste ano terminou empatado por 2-2 no Campeonato Paulista. É daqui a pouco, hein? Às 20 horas, popular 8 da noite, no Allianz Parque. Transmissão é do Premier hoje, hein? Transmissão no Premier. Para quem tá querendo ver o jogo pela televisão aí, você que não vai ao Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians, tá? Palmeiras e Corinthians. Nesse vídeo aqui, ó, deve ter o... Se bem que bobear não, né? Porque vai sair depois, enfim. Bom, de todo modo, clica no vídeo que tá aparecendo aqui, porque você não vai perder nada, tá? Avante palestra!